Olá, pessoal! Está no ar, Torta de Climão. A você que chegou aqui pelas nossas redes sociais, dos nossos parceiros, Fundação Verde Hermes Daniel, Juventude do Partido Verde, PV Diversidade, PV Mulher e Afro Verde. Sejam muito, mas muito bem-vindos e bem-vindas. A Torta de Climão é um programa realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, com a produção da Pro Empresa. Aqui conversamos sobre assuntos do momento, com debates importantes, mas do nosso jeito, né? Aquele jeito verde de ser, sempre com a pitadinha de ironia e muito bom humor. Hoje temos mais um episódio especial, cheio de significado, em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Nosso tema é o Julho das Pretas. O dia 25 de julho relembra o marco internacional de luta e resistência da mulher negra para reafirmar a necessidade de enfrentar o racismo, o sexismo, vivido até hoje por mulheres que sofrem com a discriminação racial, social e de gênero. No Brasil, a data também celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Teresa de Benguela foi a líder quilombola que teve um destaque importante contra a escravidão durante 2 décadas no século XVIII, lutando pela sua comunidade negra e indígena que vivia sob sua liderança. Então, vamos mergulhar no Julho das Pretas, começando esse debate. Mas antes, eu quero me apresentar para vocês. Sou Denis Soares, secretário do Afro Verdes, e mais uma vez estou aqui com vocês, substituindo o nosso apresentador gourmet do Torta de Climão, Luciano Frontelli. Um abraço, querido. Neste debate estamos hoje com a maravilhosa Fernanda Vaz, professora, palestrante, terapeuta organizacional, criadora de jogos e dinâmica de grupo, educadora social, especialista em economia solidária e criativa, gestora de projetos de inclusão social, saúde e sustentabilidade, além de ser secretária do PV Mulher de Santa Catarina, esse estado lindo, maravilhoso. Um beijo para Florianópolis, para todos aí de vocês. E membro do Afro Verdes. Seja bem-vinda, Fernanda. Saudações verdes, meu querido Denis. Saudações verdes a todos que estão nos assistindo neste momento. Boa noite a todos, boa noite a todas, todes. Aure, aos meus mais velhos, Aure aos meus mais novos. Boa noite à minha família, à minha mãe, meus amigos queridos de perto, meus amigos queridos de longe. É com muita gratidão que eu recebo esse convite hoje para poder participar desse debate, dessa narrativa tão importante atualmente no nosso país, no Brasil. Então, eu agradeço profundamente, de coração, ao Partido Verde, aos Afros Verdes, à Secretaria de Comunicação, com esse projeto maravilhoso, com essa proposta espetacular, a todas as pessoas que estão envolvidas dentro deste projeto, muito, muito obrigada. Gratidão, gratidão. Olá. Bem, depois de uma apresentação maravilhosa dessa, Fernanda, que está lá em Santa Catarina, onde os ventos sopram forte, mas ela está aí, mais uma mulher negra e forte, que vai enfrentar tudo isso, e a internet vai nos deixar fazer um programa maravilhoso. Uhul, vai estar tudo certo, Fernanda. Os ventos vão soprar ao nosso favor. Fernanda, antes de tudo, vamos começar trazendo alguns dados importantes sobre a desigualdade no Brasil. Como você enxerga a atual situação e quais são os principais desafios a serem enfrentados para combater a desigualdade no nosso país? Meu querido Denis, eu preparei vários textos para essa noite. Eu costumo dizer nas minhas palestras e costumo iniciar nas minhas palestras que nascer negra, nascer afrodescendente neste país é nascer marcado. Afrodescendente aqui, eu quero abrir um parêntese, aspas, eu vou falar dos pardos,
né? Que dentro da paleta de cores, todos nós sabemos que nós temos o negro retinto, e na paleta de cores, devido às políticas de higienizações no país, a questão do colonizador, de poder dizimar e clarear a raça, nós temos o pardo, né? Que são os afrodescendentes. Então, toda vez que eu estiver me direcionando ao afrodescendentes, são os pardos. E eu preparei o texto hoje para poder falar e iniciar com dados, para que a gente possa refletir e a gente ter um pouquinho mais de fatos antes de seguir em frente nessas questões do empoderamento, da presença da mulher, das questões das políticas afirmativas. Então, segundo o censo, nosso último censo, 54% hoje da população brasileira é constituído por mulheres. Então, se 54% são mulheres, a gente tem um recorte que é bem importante de discutir hoje, nessa noite, em que 44% desse percentual são mulheres negras e afrodescendentes. Então, nós temos aí, teoricamente, e diante do censo, da nossa pesquisa, que as mulheres negras, as mulheres afrodescendentes, são a sua maioria. Então, eu vou trazer alguns dados dentro desse recorte, porque nós temos aí um problema econômico, social, educacional, de saúde, que nos tira dessa grande minoria. Então, eu costumo dizer no Brasil que nós temos uma ironia muito grande dentro do Brasil, né? A maioria se torna minoria. É impressionante. Então, eu vou começar pela questão econômica, que eu acho que é extremamente importante. Segundo o PNAD, que é uma pesquisa que faz amostra dentro de domicílios, a gente tem uns dados alarmantes. 65% das mulheres negras e afrodescendentes não possuem carteira assinada e nenhum tipo de contrato. Então, são prestadoras de serviços sem nenhuma segurança das questões da CLT e das normas e das leis trabalhistas no país. 21% são consideradas empregadas domésticas, trabalham prestação de serviços gerais, e aí, pasme, apenas 2% das mulheres negras e afrodescendentes alcançam setores de direção e de liderança. Eu falo um pouquinho dessa questão da economia, porque quando a gente vai para o mapa da fome no Brasil, 68% dos lares do país são chefiados por mulheres negras e afrodescendentes. E estes 68% são os lares que estão atualmente com a insegurança alimentar. O que quer dizer isso, essa insegurança alimentar? Essas mulheres, essas famílias não possuem as 3 refeições diárias básicas, que é o café, almoço e jantar, devido à realidade econômica. Não vou nem passar pela questão da educação, apenas 18% da questão da mulher negra e da afrodescendente chega na universidade. Eu ainda faço parte da época dos 2%, né? Então nós ainda conseguimos caminhar, que eu acho que é bem importante. E eu vou falar um pouquinho dos dados do instituto que eu gosto muito, já fiz algumas prestações de serviço com eles, que é do Instituto Igarapé, que trabalha e só faz pesquisa com questões de mulheres negras e afrodescendentes vítimas da violência. Quando a gente vai para o recorte da questão da violência, as mulheres negras e afrodescendentes têm um percentual fora de um proporcional, e eu acho que nós precisamos refletir com esses dados. As mulheres negras são as que recebem e possuem todos e os grandes tipos de violência. Então, 84% dos casos que são denunciados de abusos psicológicos acontecem com mulheres negras e afrodescendentes. 71% dos casos onde a vítima sofre agressão física são com mulheres negras e afrodescendentes, e aí 86% das mulheres são
violentada sexualmente no Brasil. Né? A gente tem um percentual de a cada 10 mulheres, 8 são mulheres negras dentro dessa questão da violência sexual. Então, segundo a Rede Crioula, 71% desse percentual total, dos 84%, 71% dessa violência sexual acontecem com mulheres negras e afrodescendentes. O IPEA aponta que a cada 2 minutos uma mulher negra e afrodescendente sofre violência sexual no Brasil. Então, esses minutos que nós estamos conversando aqui, eu garanto a você que já deve ter acontecido nesse país coisas bárbaras, né? Então, em geral, são mulheres negras, afrodescendentes, pobres, em situação de vulnerabilidade, e a criança também. Então, não há como desvincular, Denis, o cenário econômico, social, de acesso à informação, da questão da violência de gênero, não há como a gente dissociar esse contexto quando a gente fala da mulher negra afrodescendente dentro dessa semana, dentro do Julho das Pretas, que a gente perpassa pelo Brasil, a questão da mulher latino-americana e a mulher caribenha, porque nós temos 3 pilares que são propositivos e levam diretamente para esses dados serem alarmantes, que é a pobreza, o sofrimento e a desigualdade. Então, eu costumo dizer, dentro desse cenário, desses percentuais, nós temos atualmente no Brasil um filme de terror com o pior roteiro, claro, e pior ainda dele ser ruim de terror, essa é a realidade do nosso país. E aí você tinha me perguntado sobre o combate, né? O que a gente poderia pensar para a questão do combate? Então, primeiro de tudo... Essas ações afirmativas, né, que a gente pode Isso, implementar através de políticas. que eu acho fundamental. Fundamental. Temos perguntas aí. É isso que eu queria. Você está respondendo já que essas questões afirmativas que a gente gostaria de conhecer, que você desse algumas ideias, passasse para a gente da política, nós do Partido Verdes, essas ações afirmativas que podem ser colocadas. Por exemplo, quando eu fui secretário aqui de Segurança Pública, né, eu fortaleci a Ronda Maria da Penha, né? Eu fiz um trabalho, comprei farda feminina, que há 32 anos nunca tinha comprado farda feminina para guarda, né? As mulheres vestiam-se como homem, enfim. Nós fizemos alguns trabalhos de outubro, rosa, essas coisas que são feitas, né? Nós implementamos bastante. Ou seja, cada um de nós podemos fazer essas ações afirmativas. Eu gostaria de saber de você, né, com sua experiência, com sua capacidade, com sua inteligência, quais seriam as políticas afirmativas que nós podemos colocar como gestores públicos, como políticos, para diminuir esses dados alarmantes que você passou a nós? Denis, eu vou voltar do início para continuar, né? Eu acredito que nós precisamos nos basear em dados e fatos, nós precisamos analisar esses percentuais locais e regionais, porque nós temos vários Brasis, são realidades completamente diferentes, e eu afirmo, por experiência própria, que enquanto não houver um envolvimento institucional das empresas privadas, da questão do Estado, das instituições públicas, das ONGs, do movimento negro, do movimento da sociedade, da área da educação dentro das escolas, nós não vamos conseguir prosseguir. Porque o que acontece hoje no Brasil? Nós montamos um projeto, realizamos toda a gestão desse projeto, que seja para geração de renda, para empreendedorismo feminino, para empoderamento da mulher, que seja para criar uma profissão, tirar ela de uma situação de vulnerabilidade, mas eles são paliativos. Eu só apago o incêndio.
nós não conseguimos dar as continuidades. Então, todos os projetos que eu trabalhei, eles eram igualitários dentro do macro. O que aplicava na Zona Sul, eu sou paulista, né, sou de São Paulo, aplicava-se na Zona Norte, que possuíam realidades diferentes. Então, eu acredito hoje, dentro desse meu âmbito profissional e dessas ações afirmativas que eu já fiz e já trabalhei tanto em São Paulo, que eu acho que a gente precisa dividir, precisa analisar por localidade, por regiões, por estado, porque cada estado a gente tem uma necessidade para que as instituições façam o teu trabalho de fato e a gente seja mais assertivo, porque senão a gente fica correndo atrás do rabo. Então, eu tenho situações em alguns estados, como São Paulo, que ali eu preciso fazer um trabalho de autogestão popular, ali eu preciso fazer as mulheres gerarem renda, preciso trabalhar com empreendedorismo, economia criativa, em todos os níveis, diferente da realidade do estado que eu estou morando agora, Santa Catarina, né? Aqui eu preciso do inverso, eu preciso fazer um trabalho de conscientização para que essas mulheres negras, afrodescendentes, tornem-se negras, elas se apropriem de quem elas são, porque aqui a gente tem muito pouca informação, né? Eu vivo hoje no estado mais embranquecido do país, onde teve a maior força do colonizador, então os negros, as negras, os descendentes, os afrodescendentes, muitos não se consideram negros. Então, para que eu possa pensar numa política afirmativa, eu preciso conscientizar, ao contrário, né? Preciso conscientizar quem são essas pessoas. E aí é pela educação. E aí é pela educação. É o que nós chamamos de letramento, né? Letramento Letramento. racial. Racial, isso é Exatamente. muito importante. Você é do Partido Verde, quando a gente fala no partido, nós temos a bandeira de agir localmente, é justamente isso. Cada bairro, cada estado, cada cidade tem uma diferenciação. Colocar uma política nacional para todos é um grande erro, como também discutir a escravidão como se tivesse só um tipo de escravo no Brasil. Nós tivemos vários tipos de escravos, várias dificuldades, né? Então, tem que estudar assim. Agora, vamos dar uma pausa. Você toma uma aguinha que nós vamos olhar aqui as perguntas, se prepare, porque eu soube que Vera Mota está na área. Tá? Vera Mota na área, fazendo pergunta. Tem Raíssa, Tomás, só cérebro agora. Se prepare, viu? Eu quero mandar um abraço para Vera Mota, nossa querida representante do jurídico, que tem defendido o Partido Verde e as causas da população na justiça. O Ócio José, lá de Campina Grande, onde tem o maior forró do mundo, o Fernando já está convidada para vir passar 30 dias dançando forró, mais de 100 mil pessoas dançando forró ao mesmo tempo, é um negócio fora do comum. E Guaraci Fagundes, o cara mais birrito do Brasil, que estava malhando hoje. Para que ele quer malhar, ninguém sabe porque ele está malhando tanto. É um perigo. O bicho é forte. E agora malhando. Temos também a nossa querida Raíssa. Raíssa é uma mulher maravilhosa também, que sempre nos recebe lá em Brasília, fazendo... sempre nos salvando. Teve uma vez que ela praticamente salvou a gente de um cerco lá que estava lá dos bolsominions. Ela dirigiu a gente para um lugar seguro. Tem aqui, ela pergunta aqui... Não, ela está falando da inclusão, ela não fez nenhuma pergunta, não. Não fez nenhuma pergunta, não. Mas eu vou fazer. Nós discutimos muito no Afroverde, eu acho que é um dos motivos para o Afroverde existir, é justamente a questão do racismo ambiental. Né? Quando você falou localmente, vem isso na minha cabeça. Por exemplo, nós tivemos há algum tempo atrás aí uma grande chuva, né? Houve deslizamento, morreu bastante gente, e prometeram que iam fazer isso e aquilo outro, mas o que a gente sabe é que todos esses ventos
só derruba a casinha do pobre, as enchentes só vai destruir as coisinhas do pobre que está morando na beira do rio, não é? Os deslizamentos, isso, a seca, o calor no sertão, está lá. E quando a gente vai olhar esses pobres, 80% deles são afrodescendentes, são negros ou negros, pardo. Quando a gente fala negro, é para as pessoas entenderem que negro é raça e preto é cor, né? Pardo é negro, mas não é preto. Então, as pessoas têm que ter... É meio complicado explicar isso. Imagina isso eu falando, isso em 1997, eu falando isso. Aí as pessoas queriam me bater. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse racismo, além de ser estrutural, né? Porque a política não constrói as casas, né, em locais seguros, não tira as pessoas, não faz os programas. Então, toda vez que há um enchente, as pessoas perdem tudo. Todo ano as pessoas perdem tudo, os pobres perdem tudo. Né? E todo ano repete a mesma coisa. Todo ano é assim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, dissertasse mais sobre esse racismo ambiental que nós vivemos nesse país. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Estão ouvindo Pronto. agora? Eu acho que nós precisamos voltar um pouquinho na história para poder deixar ali um pouquinho essa questão do racismo tanto estrutural, institucional e ambiental de uma forma mais clara para que as pessoas consigam compreender. Nós somos sobreviventes e somos, né, os nossos ancestrais. Nós temos aí 300 anos de escravidão no Brasil, sob uma diáspora forçada. E logo após o término da escravidão, ali, naquele momento, né, nós estamos falando do século lá atrás, com 1822, como eu gosto de falar, ali já começou e já iniciaram os primeiros movimentos do racismo ambiental, porque os escravizados que estavam deixando os seus senhores de engenho, que não tinham para onde ir, foram se fixar em locais, em lugares periféricos, né? E é a força da própria branquitude, né? Hoje a gente pode falar da branquitude, mas a força do colonizador empurrou e continua empurrando os negros e afrodescendentes para as periferias, para que a gente não pudesse, para que as pessoas não pudessem enxergá-lo. Então, essa questão do racismo ambiental, ela já vem junto com o fim da escravidão. Então, já era uma proposta, claro que não consciente, da ideia de dizimar esse povo, de tirar a força, de tirar a questão do empoderamento, de dificultar a presença, o trabalho, o acesso à informação, e foi empurrando essa população para as periferias, os antigos cortiços no Rio de Janeiro, que não nada mais é do que uma reprodução do que acontece hoje, né? A gente vê hoje comunidades sendo formadas, primeiro com processo de invasão, sem nenhum planejamento, nenhum apoio, nenhuma estrutura, e depois que aquela comunidade se fixa ali, as prefeituras, algumas, né, entram para que possa dar algum suporte, se é que isso é possível. Então, eu acredito, Denis, que o racismo estrutural faz parte da questão da desigualdade social para que essa raça seja exterminada. Então, eu vou um pouquinho mais profundo, né? Eu vou um pouquinho mais no fundo. Quando a gente tem no Brasil uma política higienista, leis, né, logo no final da escravidão, leis que nos afastam do trabalho, não poderia ficar na rua porque você era o Zé Ninguém, né? Não, você teria que ter um trabalho, como que eu vou ter um trabalho? Só acabei de sair da casa do senhor. Então, isso é muito, muito delicado. Por isso que eu volto lá na minha fala inicial. Tornar-se negro
é você fazer uma autoidentificação, um trabalho de autoconhecimento para saber quem você é, da onde você veio e para onde você vai. Porque se nós não fizermos um trabalho da base, na pirâmide, que são 68% das mulheres negras e afrodescendentes no Brasil, são a base da pirâmide, são essas mulheres que são a força desse país, que estão também, olha que importante, estão também gerando essa nova geração. São as negras afrodescendentes que fazem a gestação, de gestar mesmo, de engravidar e ter filhos dentro dessa base da pirâmide. Então, se nós não olharmos com atenção, carinho, cuidado para essas questões do desenvolvimento da educação, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu queria só te dar um dado bem importante. Em 2017, nós tínhamos, no percentual de escolas públicas, municipais, estaduais no Brasil, nós tínhamos discursos de racismo, preconceito, xenofobia e todas as discriminações correlatas. Nós tínhamos 71% das escolas do Brasil faziam discussões semanais, mensais, os eventos, as datas, eram discutidos com os alunos, os professores, não importa a área, mas essa discussão era feita de alguma forma. Não sei se o ideal, mas era feita. Em 2021, nós tivemos uma queda, Denis, de 52%. Hoje, atualmente no Brasil, nós temos 31% das escolas brasileiras realizam discussões sobre igualdade, preconceito, racismo, desigualdade social. É muito pouco. A gente fica muito, muito atrasado, muito atrasado. Como nós não tivemos, eu sempre falo, né, como nós não tivemos a segregação como os latinos, os americanos, nós ficamos soltos. Porque na segregação foi muito ruim, mas eles se uniram. E no coletivo, quando eu uno, eu fico mais forte. Né? Eles ficaram no mesmo bairro, no mesmo lugar, na mesma cidade, sofreram muito e também tiveram todas as políticas de dizimar, Ku Klux Klan, blá, 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 tudo que nós já sabemos, mas eles ficaram unidos. Tanto é que os casamentos nos Estados Unidos, na América, até nos países caribenhos, os casamentos de raça, étnico-raciais, começaram a acontecer agora dos últimos 20 anos para cá, porque antes era negro com negra, era afrodescendente com afrodescendente. Então, você consegue ter um pouco mais força, né? Um pouco mais de força, e a questão do coletivo. Eu acho isso de extrema importância. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu demais, foi maravilhosa. Olha, minha mãe era uma palmiteira, tá vendo? Casou com um branco, saiu, minha palmiteira predileta. Eu amo minha mãe. A minha mãe também. Era uma palmiteira também, né? É o que chama hoje. Isso como é que vai barrar o amor, né? Porque é preto e branco. Isso é uma coisa meio maluca, mas tudo bem. Mas como a gente sempre, quando traz uma entrevistada maravilhosa como você, a responsabilidade aumenta muito, sabe por quê? Porque além da Vera Mota, que entrou com ações agora no Supremo para a questão da cota, nós estamos aqui com a nossa secretária de comunicação, Mariana Perim, sem falar no Najib, que manda um abraço para você, cheiro, abraço, minha secretária, e também nós estamos com o apresentador gourmet, Luciano Fronteles, né? Porque ele é o criador, ele é o nosso apresentador realmente. Eu estou aqui tirando os dias, acho que é os dias de férias dele, e ele aproveita, né, para perguntar a você qual a expectativa de política a ser implementada por esse governo que está aí, se você está por dentro. De qualquer forma, a gente pode dizer que está se construindo algumas políticas, né? Você tem algumas informações que possa passar para Frontelli? Eu acho que o grande marco, o grande passo que nós demos foi em janeiro, no início do ano, com a Lei 4.532. Eu acho que esta lei ela vai ser um divisor de águas, aonde eu
consigo fazer com que a injúria racial torne-se ela é criminalizada, prevendo pena de reclusão como prática de racismo, e aí racismo em todos os níveis, racismo esportivo, racismo religioso, racismo artístico, racismo recreativo, que antes a injúria racial e o crime, né, que racismo é crime, eles eram coisas diferentes. Eu vou te dar até um super, que eu acho que foi o suprassumo da semana, eu fico até emocionada de dizer. No estado de Santa Catarina, todas as manifestações e todas as ocorrências de problemas que nós tivemos na questão racial, quando as pessoas vão nas delegacias fazerem, né, as suas queixas, enfim, com que eu acabei de sofrer um racismo, né? Todos os processos são tipificados como injúria racial e nunca acontece nada, nunca aconteceu nada com o racista, né, com o preconceito. E é isso em todos os âmbitos, né, da mulher, do negro, da LGBTQI+. Então, o que era para ser crime tipificado como crime de racismo entra como injúria racial. E nesta terça-feira, no dia 25, aqui na capital de Santa Catarina, em Florianópolis, o nosso prefeito, o senhor Topázio Neto, assinou um protocolo juntamente com o MP, com o Ministério Público do Estado, que eu achei isso um marco inédito, para que eles possam conjuntamente fazer um movimento real e fazer valer essa lei 4.532. Então, a partir esta semana, esse protocolo foi assinado, estavam lá várias lideranças, movimento negro, partidos, para que a gente comece nesse estado, por isso que eu falo que é local, né, agir regionalmente para a gente poder ir para o macro, a gente começa a poder discutir a questão do racismo é crime, né? Injúria racial é crime, que antes não era considerado. Então, acho que para mim esse vai ser o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Na verdade, não tem ninguém preso por conta de racismo, né? E quando chegar para o sul do país, por isso que eu tenho muito carinho por todos os negros e negras que moram no sul do país, seja desses estados, porque realmente não é fácil. Nós somos a maioria aqui no Nordeste do Brasil, e mesmo assim há dificuldade. Imagina quando realmente é o número menor e quando o nosso povo não se aceita, né? Não se aceita. Nós aprendemos com os brancos a não gostar da nossa cor, do nosso nariz, do nosso cabelo, não gostamos de ser negro. Então, isso é o que nós sentimos quando nós chegamos no sul do país, sentimos muito essa pressão. Eu vou responder a Frontelli, nosso apresentador, que ele fala quais as possibilidades de integração do movimento América Latina e Caribense, levado em consideração as datas que estamos celebrando. É só lembrar, isso aí eu vou pegar para mim, porque nós somos o Partido Verde, somos o único partido que somos organizados em federações. Cabe nossos representantes, né, continuar essa luta nas federações, a Federação Sul-Americana, a Federação Continental, né, quando junta norte-americanos também, e também a europeia. Então, nós somos organizados em federação. Agora mesmo, no Afroverde, nós estamos fazendo a Federação dos Parlamentares Negros, né? Estou com a dificuldade de falar com eles, mas nós estamos organizando isso, e já a Federação de Parlamentares Negros dos Estados Unidos já está querendo fazer esse contato com o nosso. Assim que a gente estiver pronto, a gente vai ter esse contato com... Eles só estão esperando que a gente se organize para fazer essa globalização. Lógico, como o Partido Verde sempre diz, cuidar localmente, né, para salvar o planeta. E aqui, falando de pessoas bacanas, tem a Cláudia Nunes, nossa paranaense, uma mulher maravilhosa que fez o programa junto comigo, né? E ela fala sobre a questão de cuidar do planeta. E ela diz claramente aqui, resumindo tudo, que, na verdade, cuidar do planeta é cuidar das pessoas que estão nele, né? Porque o planeta vai existir com outra forma de vida, né?
não sabemos se o ser humano vai aguentar, né? Viver sem respirar, sem se alimentar direito, né? E a Vera Mota fala que um tema muito importante, que poucos, eu espero que minha filha vai se formar aqui, é, é, fique atenta a isso, é que é a anemia falciforme, né? Poucos médicos conhecem essas doenças que só os negros têm, né? E essa anemia falciforme é uma coisa que nos acompanha e é difícil diagnóstico. Então, nós precisamos debater também a questão da saúde. Nós temos a violência nos partos, né? São tanta coisa que cada coisinha dessa dava um programa inteiro. No GIPs, né? Já começou a lei de terras, após a abolição, ele fala que eu não posso, porque senão a gente não termina nunca o programa. Ele quer falar sobre a questão, né, que foi proibido dos negros comprar sua própria terra. Mesmo que ele tivesse dinheiro, ele não compraria, enquanto os europeus já vieram com a terra ganha. Então, quer dizer, o negro não teve direito a ter direito à terra onde morava. Enquanto isso, esse é o branquecimento, né? Fica bem claro. Zigue-Zague, o repórter, diz: na região amazônica, onde a comunidade indígena foram expulsos de suas terras para dar lugar a grandes projetos em mineração e agropecuária, é um exemplo recente do racismo ambiental. Concorda? Muito, e muito, e muito. Concordo muito. Falas maravilhosas. E reproduz, né? Reproduz isso. É por isso que a educação é muito importante, não é isso? Porque nós estamos reproduzindo. A educação, o letramento racial é muito importante, porque para não aceitar esse tipo de coisa, né? Não aceitar esse tipo de coisa. Fernandinha, tem esses desafios aí que vamos enfrentar, especialmente nos tempos de hoje, tempos tão difíceis. Gostaria de ouvir sua fala, uma motivacional, aquela que você faz no seu consultório, com o seu povo, né? Falando sobre mudanças positivas em prol da qualidade. Eu faço feito meu amigo baiano, ele diz: não desista do seu sono, do seu sonho. Por isso que ele se acorda em 12 horas do dia, que é para não desistir do sonho. Fica mais tempo tentando. Então, dá para a gente uma motivação, nem tudo está perdido, porque o Partido Verde gosta disso. O Partido Verde não gosta só de reclamar. O Partido Verde gosta de dar soluções, né? Sim. E colocar esperança. Afinal, a esperança é verde. Sempre, sempre. Antes de eu falar dessas falas motivacionais, eu preciso falar um pouquinho da Fernanda, né? Como que ela conseguiu chegar nesse lugar para poder dizer essas falas motivacionais. Eu até estou aqui com o botão da minha queridíssima amada em memória a essa mulher maravilhosa que nós perdemos, Marielle. Hoje ela estaria fazendo aniversário, dia 27 de julho, então eu acho que nada é por acaso, né? Nós estarmos hoje falando sobre isso, fazendo esse debate, e a data do aniversário de Marielle, há 5 anos, e ainda a gente não conseguiu resolver. Mais um caso de uma mulher negra que entra para a estatística, não é tipificado como feminicídio, mas é uma grave perda. Eu preciso dizer aqui, as mulheres que foram minhas referências e que eu me baseei, que me trouxeram até aqui, né? Então, eu acho que primeiro foram as matriarcas da minha família, minha mãe, minha avó. Minha avó foi empregada doméstica, minha mãe estudou piano com muita força da minha avó, e eu tive muitos presentes na minha vida. Um deles foi o movimento hip hop, né, em São Paulo, em 1987, quando eu conheci um coletivo negro e de afrodescendentes que culturalmente, que dentro de um movimento, falavam uma língua só, uma única língua, e aí ali eu me senti acolhida. Ali foi a minha primeira virada de chave, eu me tornei negra. Fundamos a primeira gangue de mulheres de break. Eu sou uma Big Girl da old school,
a Backspin Girls. Um salve para todas as meninas big girls e os b-boys desse Brasilzão, muita resistência. E foi no hip hop que eu comecei a ler e a estudar e entender que eu era uma mulher negra que podia ter voz. Logo depois eu tive acesso a Sueli Carneiro, fiz parte do Instituto da Mulher Negra, o Guelé Dance, que as pessoas nem falavam sobre isso ainda, e naquele instituto nós já falávamos sobre empoderamento feminino. Então eu tenho alguns nomes, né? Dandara, Djalma Ribeiro, a própria Lélia Gonçalves, não tem como a gente ir para frente sem falar de Lélia Gonçalves. Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada estadual aqui de Santa Catarina, que já defendia a questão das cotas de negros nas universidades, hoje o nosso ProUni. Então, a gente tem centenas de nomes, Angela Davis, temos muitas mulheres, temos as mulheres da gringas americanas que eu me inspirei muito na minha época, Mary J. Blige, Queen Latifah, MC Lyte, que já eram mulheres que falavam da questão do empoderamento, das políticas afirmativas, da consciência, da ação. Então, eu acho que quando eu tenho essas referências, eu consigo ter um pouco mais de embasamento para poder falar, ter essa fala de motivação. Né? Nós somos todos seres humanos, eu sempre falo isso, independente da sua visão política, ideológica, nós somos todos seres humanos. E nós, negros, negras, afrodescendentes nesse país, independente da esquerda ou direita, eu continuo sendo uma mulher preta. Então, quando a gente faz o trabalho, o processo inverso de tornar-se negra, independe da ideologia, da política, da vivência, do que você continua sendo uma mulher preta. Essa frase era uma frase que a Sueli Carneiro dizia muito, ela falava com outras palavras, mas é um embasamento que eu utilizo muito. E a nossa queridíssima Angela Davis, né? Quando uma mulher negra se movimenta, começa a se movimentar, uma sociedade inteira se movimenta com ela. Não acredito que só no individual a gente consiga alguma transformação. Eu acredito no coletivo. Tudo que eu fiz na minha vida foi no coletivo. Eu tenho uma especialização em jogos cooperativos, eu trabalho com cooperativismo popular, trabalho com autogestão popular, fiz parte do primeiro projeto de incubação, de incubadora para autogestão popular. Tive o prazer de fazer a minha especialização em economia solidária com o mestre Paul Singer, né, que virou ministro depois. Então, fizemos muita feira solidária, muito trabalho de economia criativa. Então, eu acredito, sim, que é possível mudar, contanto que a gente tenha oportunidade e acesso para que a gente pense nessas mudanças. Não existe você ter uma política afirmativa de qualquer forma, jogada de qualquer forma. Eu acho que a gente precisa ter, primeiro, uma ideia de autoconsciência e depois a luta. Eu fui, Denis, a famosa mulher tipificada feia, neguinha feia de cabelo ruim na escola. Eu sofri muito. E aí eu tinha dois caminhos, né? Ou ficar no chororô e era feia mesmo e o cabelo era black e não era na moda, ou ser a mais inteligente. Então eu fui ser inteligente. Então eu fui estudar, fui ler, sou autodidata, fui a primeira negra na universidade, fui a primeira negra na especialização, fui a primeira mulher preta nos mestrados, tanto é que meu apelido até hoje é Fernanda Neguinha dentro desses lugares. Eu acredito naquela palavra famosa no Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, todas as formas de coletivo, onde a gente se compreenda, onde a gente se entenda, as religiões de matriz africana são um exemplo
é maravilhoso. Eu acho que no Brasil, atualmente, as religiões de matriz africana que trabalham, né, dentro de um processo civilizatório, as sérias, né, que não é uma religião, é civilizatório, acho que ajudam e melhoram muito. O movimento hip hop, o samba, que são todos movimentos que eu faço parte, fiz parte a minha vida toda. Então, eu acho que o envolvimento das instituições, das escolas, das empresas privadas, das empresas públicas, para que a gente possa fazer essa discussão de fato nesses lugares, facilita e oportuniza essas mulheres negras e afrodescendentes que estão nessa margem, né, da insegurança alimentar, que estão nessa margem da questão econômica. E eu acho que só com isso a gente vai conseguir fazer uma mudança significativa. Eu entrei há muito pouco tempo agora no movimento do Black Money, né? Que também tem feito uma nova mudança de chave. Então, movimento hip hop, economia solidária com o Paul Singer e agora o movimento Black Money. Então, são evoluções aí que a gente vai trilhando caminhos e achando linguagens para encontrar de qual forma, qual didática, qual técnica, qual metodologia, qual projeto eu vou criar para aquela comunidade, para aquela periferia, para aquelas mulheres. Eu acho que é por aí. A gente. Falei muito. Eu ia fazer uma pergunta mais ou menos disso aí sobre o Black Money, mas nós já estamos chegando no final, né? O diretor já está ali puxando minha orelha, as pessoas. Primeiro, agradecer, né? Agradecer a todos que nos estão acompanhando no Brasil inteiro, os que vão nos acompanhar, né? Também. Mas dizer a você que é por aí, a educação salva, a arte salva, né? E as pessoas precisam também isso. Também eu sou o primeiro negro da minha família com diploma superior, né? Fui o primeiro a ter um doutorado. Hoje meus filhos são tudo gênios também, mas não é fácil a gente vencer, né? A gente tem que estar sempre provando. A gente tem que estar sempre provando que a gente é capaz, pode responder, pode dar conta de tudo. Mas antes de a gente encerrar, Fernanda, eu gostaria que você deixasse aqui suas redes sociais, que é para nós do Afro Verdes, nós do Partido Verdes, todos que não estão ouvindo, possa acompanhar você nas redes sociais e ver seu trabalho, belíssimo trabalho que é feito. A gente mandar um abraço para Guaraci Fagundes, para Adriene, que está aniversariando hoje, parabenizar a Cláudia Nunes, que aniversariou, acho que foi ontem, né? Todo mundo do Afrovê, todo mundo que nos ajuda. Aí é importante que a gente siga você, né? Eu acho que eu já sigo, mas é importante quem queira seguir. Então, deixa aí sua mensagem com suas redes sociais, por favor. Minha rede social é Fernanda Vaz Coach, Coach COCH. Eu vou ficar felicíssima de aceitá-los ali. Eu tenho Facebook, que é Fernanda Vaz, né? O arroba Fernanda Vaz Coach é do Instagram. O TikTok não é uma rede que eu utilizo muito, né? Como diz os meus sobrinhos, diz que eu sou muito velha para usar o TikTok. O TikTok é para os mais jovens. E aí eu acho que eu vou finalizar aqui. Não dá para a gente ter consciência humana enquanto as pessoas negras não tiverem os direitos iguais e elas forem tratadas como pessoas humanas. Não tem como a gente falar de um país, de uma política igualitária, enquanto as pessoas negras e afrodescendentes não tiverem esses direitos também. É por aí. Não existe democracia se não for para todos, né? Não tem, não existe. Foi tão bom conversar com minha amiga. Oh, meu Deus. Agradecemos por nos acompanhar. Convidamos a você a compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares juntos. Podemos criar um impacto positivo e promover mudanças reais em relação ao racismo e ao protagonismo da mulher negra.
E você que ainda não conseguiu ver o podcast todo, porque chegou atrasado, o ônibus chegou, você não está com a internet, o vento de Santa Catarina não deixou você entrar na internet, você pode sim, pode agora acessar as redes sociais do Partido Verde no Facebook, YouTube, Spotify e da TV do Partido Verde, TV do Partido Verde. Além disso, a gente libera durante a semana pílulas, pegadas pedacinho, com alguns trechinhos do podcast no seu Instagram, para deixar um gostinho de quero mais, compartilhar com seus amigos aí. E já anota aí na sua agenda, o nosso próximo encontro será na próxima quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Aqui no Instagram, no Facebook, canal do YouTube, o Partido Verde. E eu quero agradecer demais a nossa entrevistada, que entrevistada maravilhosa. Cada tema que você tocou aí dava um torta de climão, por inteiro. E nós falamos por mais de 52 minutos, nem parece, falaria mais. Então, boa noite, um cheiro para quem for cheiro, beijo para quem for beijo, abraço para quem for abraço, aperto arrochado e até a próxima. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite.